40 dias de jejum e oração. Olá, esse é Orar Sem Cessar, semana 3, dia 16, profeta Jeremias. O texto bíblico que vai nos inspirar a oração nesse dia se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 1. Quem dera minha cabeça fosse uma represa e meus olhos uma fonte de lágrimas. Choraria dia e noite por meu povo que foi massacrado. Conhecido como o profeta chorão, Jeremias viveu um dos períodos mais dramáticos da história do povo de Deus. Com a morte do rei Josias, inicia-se um terrível declínio que culmina com a invasão do reino de Judá pelo Império Babilônico de Nabucodonosor. Poucos anos depois, a capital, Jerusalém, é também invadida e a maioria do povo é deportada para o cativeiro babilônico. Alguns poucos permanecem na terra desolada, mas a verdade é que o reino de Israel havia chegado ao fim. Jeremias inaugura o sofrimento no ministério profético. Ele sente o que Deus sente. Ele é uma voz solitária no meio da tormenta. Ele é um homem que nunca se viu à altura do seu ministério. Sempre se sentiu inadequado na realização da obra de Deus. O profeta Jeremias nos ensina duas coisas para a nossa vida de oração. Primeiro, o sofrimento é uma escola de oração. Diferente dos outros profetas que ouvem a palavra de Deus e comunicam ao povo, Jeremias encharca o seu ministério profético de orações, embates e lágrimas diante do Eterno. Assim somos nós. Fazemos a obra de Deus muitas vezes com o coração apertado e, quando não obstante, em lágrimas. Diante do sofrimento, ore, pois a oração é um oásis no meio do deserto. Em segundo lugar, ao orar, se exponha diante do Eterno. Jeremias, ao receber o seu chamado para ser profeta, disse para Deus: eu sou jovem demais para isso. Não podemos fazer da oração um mero ato religioso, sem vida. Ao orar, devemos nos abrir, colocar para fora as nossas limitações, medos e fraquezas. Apesar de nosso medo e fraqueza, Deus sempre tem uma palavra de ânimo e encorajamento. Como ele disse a Jeremias: não tenha medo de falar, pois eu estarei com você e o protegerei. Por fim, apesar de ser um profeta chorão, o livro de Jeremias é, sobretudo, um livro de esperança, pois é nele que encontramos a expectativa de que o Messias viria para trazer renovo sobre o povo de Deus. Jesus veio e colocou o seu sopro de esperança em nós. A oração de hoje é: Senhor, me sustente no meio da tempestade. Que Deus te abençoe. Um bom dia.